Olá, eu sou Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de jovens, a liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Esta é a lição número 13, Jesus, o modelo de líder. Texto principal, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Resumo da lição: Jesus é definitivamente o modelo a ser seguido por toda a liderança cristã. Sim, nós devemos imitar a Cristo, como diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós devemos imitar a Cristo. Nós devemos, a cada dia mais, procurar com zelo seguir o modelo de liderança de Jesus. Jesus era um líder que estava sempre próximo dos seus liderados. Jesus não era aquele que vivia em gabinete, como vemos muitas vezes hoje. Jesus foi, é e sempre será o melhor líder de todos os tempos. Introdução. Esta lição tem como objetivo apresentar Jesus como o maior e mais importante líder de todos os tempos. Veremos algumas características da liderança dele e que deve servir de modelo para todos os líderes que venham seguir o modelo de liderança deixado por nosso Senhor. Muitas pessoas hoje, principalmente aqui na questão da liderança em si, procuram sempre ter um referencial, uma pessoa como referência, e isso não há nada de errado nisso. Entretanto, é interessante e importante que cada líder venha compreender que a referência de liderança maior é o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outro líder que nós devemos nos espelhar mais do que em Cristo. Mas é notório que nós sempre estamos procurando uma pessoa para que nós venhamos ali compartilhar as nossas dificuldades ou mesmo trocar ideias acerca da liderança. Repito, não há nenhum problema um líder ter outra pessoa como uma referência, para a liderança, ter uma admiração por essa pessoa, não há nenhum problema nisso. Entretanto, nós devemos separar entre ter a admiração por um líder, por uma pessoa, e idolatrar esta pessoa. São coisas completamente distintas. Nós não devemos de maneira nenhuma idolatrar ninguém. Isso aqui cabe tanto aqui na questão de liderança cristã e também na questão política, por exemplo. Nós não devemos ter uma pessoa como sendo a pessoa, tudo que a pessoa faz ou tudo que a pessoa fala está correto. Por mais que você goste dessa pessoa ou desse político, se for o caso, você precisa ter neutralidade e observar o que está certo e o que está errado. E repito, nós devemos ter Jesus como o nosso principal líder, como nossa principal referência de liderança. A natureza da liderança de Jesus. O modelo de liderança que ele deixou deve ser o padrão de referência ideal a ser alcançado, pois retrata aquilo que Deus espera de um líder. Jesus é o Filho de Deus. Deus certa vez disse: "Este é meu Filho amado, a quem eu me comprazo." Mateus 3, deve ser 3,17 de Mateus, é isso? Vamos ver isso, se é isso mesmo. Mateus, capítulo 3, versículo 17. Só para ficar aqui sem dúvida, não. Não é essa, não é referência não. Mas de qualquer maneira eu deixarei aqui na descrição a referência certinha. Que a Bíblia diz que este é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Portanto, é isso mesmo, Mateus 3,17. É isso mesmo, a voz dos céus disse: "Este é meu Filho amado em quem me comprazo." É isso mesmo. Então, o Senhor, ele é Filho de Deus. E por essa questão, por ele vir direto de Deus, ele é o nosso modelo, é o modelo padrão a ser alcançado. É claro, ninguém chegará ao nível do Senhor. Ninguém chegará.
Entretanto, a Bíblia diz lá em Lucas 6,40 que o discípulo ele não é maior do que o seu mestre, mas se ele for bem instruído, ele pode ser igual, né? E aqui cabe a ideia de que nós devemos seguir sempre a Cristo como o nosso líder, como o nosso padrão de liderança. A autoconsciência de Jesus. Jesus mostra que o líder deve ter plena consciência da natureza de seu chamado e de quem o enviou. Portanto, o líder tem que ter consciência da natureza do seu chamado. Ele precisa saber, compreender que ele foi chamado para a liderança. E qual é o outro ponto? O ponto é, quem o chamou para liderar foi o Senhor. É verdade que muitas vezes o pastor, que é o eclesiasticamente falando, geralmente é quem chama para liderar, é possível que uma situação ou outra ele venha colocar para liderar um departamento, por exemplo, ou uma igreja, uma pessoa amiga dele. Ele sabe que a pessoa não tem o chamado, mas põe a si mesmo por uma questão de amizade ou coisa dessa natureza. Entretanto, o líder que realmente ele é líder, ele reconhece que ele foi chamado pelo Senhor. É isso que é importante. Ele tem que ter consciência da parte de Deus que ele foi chamado pelo Senhor para liderar. Saber a natureza do seu chamado. Eu fui chamado para isso pelo Senhor. O Senhor me chamou para liderar este negócio. Agora é verdade também que cada líder precisa também compreender que, como o pastor é um representante legal da igreja, ele é uma pessoa a qual o Senhor designou para liderar a sua igreja, ele também precisa, esse líder precisa também aguardar o posicionamento do pastor, para que assim o pastor, tendo uma comunhão com o Senhor, colocar esta pessoa para liderar o departamento ou a igreja segundo a vontade de Deus, no tempo do Senhor. Porque muitas vezes, quando tem uma liderança, isso aqui cabe para toda a questão, tanto para a liderança de departamento quanto para a igreja, tem sempre alguém querendo tomar o lugar do outro, que é uma coisa triste de vermos dentro da igreja. Nós devemos estar sempre em união um para com os outros. Nós devemos até desejar o cargo de liderança na igreja, ter até mesmo a questão do pastor, de ser pastor. Isso é saudável. A pessoa que tem esse desejo de liderar é bonito até, é louvável. Entretanto, ele precisa compreender o seu chamado, se ele foi chamado para este negócio e principalmente se ele foi chamado para um negócio, de compreender a natureza do chamado e também aguardar o tempo a qual esse chamado será cumprido. Jesus é a consciência da sua missão. Jesus teve clareza a respeito de sua missão, ou seja, do que ele veio fazer no mundo. Esta consciência pode ser vista nas palavras que dirigiu aos seus pais quando eles o encontraram ensinando aos doutores da lei. Por que é que me procuráveis? Que difícil. Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Quantas pessoas, principalmente que é a questão da liderança, têm procurado tratar a respeito de tudo menos das coisas do pai? O líder ele precisa sempre fazer a vontade do pai, procurar tratar dos negócios do pai. E quem é o pai? É o nosso Senhor. Ele não tem a natureza? Ele não sabe da natureza do seu chamado? Não sabe quem o chamou para liderar? Então, agora ele sabe quem é que tem que agradar no seu chamado. Ele precisa agradar ao Senhor. E como é que ele agrada ao Senhor? Tratando dos negócios do Senhor, tratando dos negócios do Pai. Colocar isto em primeiro lugar. Ele precisa compreender que não está ali para agradar A ou B, ou a pastor, ou seja lá quem for. Ele está ali para agradar ao Senhor e fazer a vontade do Senhor. Um modelo de liderança de Jesus, uma liderança fundamentada no amor. Do ponto de vista bíblico, nenhuma obra terá valor se não for realizada com amor. Em outras palavras, é o amor que valida e dá autenticidade a toda e qualquer ação da igreja. Quantas pessoas querem fazer isso ou aquilo na igreja, mas não por amor? Querem, na verdade, tocar trombeta, querem aparecer, querem ter vanglória, ter alguma glória neste negócio. Entretanto, a liderança, toda liderança, precisa estar fundamentada no amor.
precisa fazer por amor à obra, precisa fazer por amor às almas, precisa fazer por amor ao reino dos céus. Precisa ter o amor na sua essência, fazer com firmeza, com clareza no amor. Até porque para liderar existem alguns pontos que são muito delicados de tratar. O pecado, por exemplo, como é que o líder trata do pecado dentro do departamento, dentro da igreja? Porque ele, como pastor, ele é o líder da igreja, ou no departamento aqui, eu vou botar aqui o departamento aqui de jovens. Quando um jovem ou uma jovem peca, qual é o procedimento do líder? Então o líder, para tratar este pecado, né, tratar esse problema do pecado dentro do departamento de jovens, ele precisa fazer pelo amor. Ele precisa ter amor para tratar e não fazer de qualquer maneira. Ele precisa fazer, assim Jesus disse certa vez, que o que quereis que os homens vos façam, façai-vos também. Ou seja, da mesma forma que eu gostaria de ser tratado, se porventura eu for cometer um pecado, eu cometi um pecado, eu também preciso tratar da mesma forma aquela pessoa que cometeu o pecado, eu preciso tratar da mesma forma. Então, e como é que nós tratamos? Tratamos com amor. E tratar com amor significa dizer que vai tratar o problema e não a pessoa que causou o problema, né? Aqui no nosso caso o pecado, né? Vamos tratar, resolver, acabar com o pecado e não acabar com a pessoa. Tirar o pecado do meio de nós e não tirar a pessoa do meio de nós, porque todos nós somos sujeitos a falhas. Então, o líder ele precisa ter uma liderança fundamentada no amor. Uma liderança sacrificial. Qualquer reflexão a respeito da obra de Jesus em favor da humanidade, inclusive a sua liderança, deve começar com base em sua disposição em se sacrificar pelo favor de outro. O líder ele precisa sempre estar fazendo um esforço, né, um sacrifício em favor de outra pessoa. Por exemplo, trazer aqui para nós, o líder ele precisa, entre uma coisa e outra, fazer jejum por cada um dos seus liderados, entrar em oração por cada um deles, fazer jejum e oração por cada um. Isso é um sacrifício que ele está oferecendo ao Senhor para que o Senhor venha continuar trabalhando no meio aqui no grupo de jovens. O líder também precisa ter algumas situações que ele vai precisar fazer um esforço aqui ou ali, enquanto os liderados estão lá no bem bom, né? Está lá todo mundo na boa, talvez num passeio, mas o líder está fazendo algo talvez burocrático justamente para que eles possam estar lá. Então o líder ele precisa ter muito essa noção de que ele na liderança, o mais importante é o outro. Não é o líder que é o mais importante, é o liderado. Então o líder ele precisa ter sempre isso em mente. Eu estou aqui para ajudar o liderado, então ele vem primeiro. Então vale primeiro o posicionamento dele, o bem-estar dele, vamos assim dizer, né? Uma liderança em favor do próximo. O olhar do mestre sempre esteve voltado para o outro e nunca para si mesmo. Ser altruísta é algo bem difícil. Por quê? Porque ser altruísta significa dizer que nós devemos colocar o outro em prioridade. E veja, hoje, uma das coisas mais difíceis de encontrar é uma pessoa que coloque cada um em prioridade. Dá um exemplo aqui bem prático. Vemos, por exemplo, talvez seja o seu caso, você manda sempre mensagens, falam sempre com pessoas, mas as pessoas só te respondem, as pessoas nunca falam com você. Então, o líder ele precisa ter sempre isso em mente. Ele sempre será esquecido, de modo geral, mas ele precisa lembrar dos seus liderados. Ele precisa sempre colocar o outro em prioridade, ou seja, ele está sempre voltado para o bem-estar do próximo, né, do seu liderado. Jesus, um líder prático, um líder próximo de seus liderados. Jesus não foi um líder de gabinete, mas sempre esteve entre os seus liderados e no meio das multidões. Ele comeu com os discípulos, conversou, ouviu os seus dramas e atendeu-os em suas necessidades. O líder, sim, ele não deve ser de gabinete, ou seja, ficar preso lá dentro da igreja. Ele precisa estar junto com os seus liderados, precisa acompanhar os seus liderados, ele precisa estar sempre junto, principalmente quando se faz necessário. E claro, em algumas questões não dá para ser 24 horas ali presente. Mas o líder ele precisa estar próximo dos seus liderados, estar sempre presente num momento de necessidade, em outras situações de dramas, por exemplo, de desconforto.
o líder precisa sempre, se possível, ir na casa de cada um dos seus liderados, saber como é que está, e até principalmente também, né, que tem os jovens que só Jesus, né, não é o seu caso não, né, que o líder precisa ir à casa dos pais para saber como ele é com os pais, porque haja vista que alguns jovens, creio que não seja o seu caso, que são desobedientes aos seus pais. Ora, a Bíblia diz que honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor Deus te dá, como está lá em Êxodo 20:12. E o cristão, a pessoa, o jovem cristão está desobediente aos pais, precisa ver esse negócio, precisa cuidar desse negócio. Então o líder ele precisa estar sempre presente para saber e até mesmo para saber julgar, porque talvez ele está até desobedecendo os pais, mas de repente está até fazendo algo que ele acha que está certo, mas na verdade ele está errado. Então o líder também precisa orientar esse liderado. Então é necessário que o líder sempre, quando possível, esteja sempre presente, principalmente ali na casa do seu liderado, e não avise para ir, quando porventura é o teu caso, você de repente é líder, vá na casa dele ou na casa dela sem avisar. Para quê? Para saber como é que é de fato, porque se você avisa, a pessoa já se prepara para te receber. Mas e de repente você brota lá, aparece do nada, como é que a pessoa vai te receber? Será que ela está de fato realmente pronta? Porque cá para nós, Jesus quando vier buscar a sua igreja, ele não avisará. Será que eu estarei pronto? O liderado, ele precisa ter isso em mente. Então você pode até fazer essa analogia. Já pensou se fosse Jesus e visse você nessa situação? Então você sempre tem que ter aquela questão de estar presente, né? Uma liderança pautada na oração. Agora apertou o negócio, né? Jesus orou e ensinou os seus discípulos a orarem. Ele orou no início e durante todo o seu ministério. Orou durante uma noite inteira para escolher os que seriam os seus apóstolos. A oração para jovem parece ser muito difícil. Os jovens geralmente não gostam muito de oração, nem vai nos cultos de doutrina, raro estão presentes. Claro, tem muitos que ainda vão, tem uns que realmente são de oração, tem jovens de oração, eu sei que tem, conheço alguns até. Mas de um modo geral, a oração parece assustar os jovens. E veja que Jesus, o Filho de Deus, vivia uma vida de oração. O que isso quer dizer para nós? Se Jesus é Filho de Deus e vive em oração, eu também preciso viver uma vida de oração. Veja que Jesus orou uma noite inteira para escolher os seus apóstolos. E hoje, como é que o líder faz? Vai escolher uma pessoa para um outro departamento, além dos jovens mesmo, tesoureiro, por exemplo, ou regente, ou seja lá o que for, uma outra situação. Ele já chega, já aponta, vai ser fulano, ou vai ser ciclano. Peraí, não vai orar? Não vai pedir uma direção ao Senhor? Nós, principalmente você que lidera, você precisa estar vivendo uma vida de oração. Você precisa orar e pedir a Deus uma orientação, uma direção, para que você venha assim tomar uma decisão acertada. Portanto, assim como Jesus viveu uma vida de oração, você também deve viver uma vida de oração. Eu também devo viver uma vida de oração, independente se nós estamos liderando ou não, mas é importante que nós vivemos sempre em oração e principalmente se for líder, o líder sim que tem que muito mais viver uma vida de oração. Uma advertência à liderança cristã. Jesus não buscou ser popular, mas sempre se manteve fiel à missão que recebeu do Pai. É claro que ser popular, ser conhecido, até ter uma certa fama, vamos assim dizer, é bom, desde que a pessoa saiba lidar com esse negócio. Mas mais importante do que isso é ter um bom nome, saber ser uma pessoa de valor, ser uma pessoa importante, ser uma pessoa realmente de valor, uma pessoa que realmente agrega valor. Por quê? Porque a pessoa pode ter fama, mas ter má fama, até ser famoso, mas imagina, por exemplo, a pessoa tem uma grande fama na terra e entra naquela questão de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta uma pessoa ser super popular aqui na terra e naquele dia ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então é importante que nós venhamos compreender que nós devemos ser fiéis à missão. Então nós devemos sempre reconhecer a missão que recebemos do Senhor, então sermos fiel a essa missão e zelar pelo bom nome deste chamado. Nós
devemos sempre zelar pelo nosso nome, claro, né, independente se é líder ou não, mas aqui principalmente aquele que é líder. O líder precisa viver uma vida pautada na vigilância, não fazer algo que não deve, não falar algo que não deve. Vou dar aqui um exemplo. Digamos que o líder vai falar com uma jovem na casa dele, na casa dela, por exemplo, e ela está sozinha. Não é de bom tom que ele entre para falar com essa jovem. O ideal é que ele volte uma outra hora, ou, se for o caso, se ele estiver acompanhada de uma irmã, aí tudo bem. Então, esse tipo de situação, para quê? Para que não venha ter uma má fama. Por que fulano está com ciclana? Em momentos estão somente os dois sozinhos. É claro que existem algumas questões. Vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, com Jesus com a mulher samaritana, né? Jesus, em princípio, parecia que estava tudo errado. Jesus estava sozinho, Jesus sendo judeu e ela samaritana, ele homem, ela mulher, e os dois sozinhos. Parecia não ser uma coisa boa, mas Jesus estava ali fazendo o trabalho que precisava ser feito. É claro que em alguns casos específicos, por alguma razão, o líder pode até ficar sozinho com uma moça por uma determinada situação, mas que fique claro que não seja por um longo período de tempo, 1 minutinho ou 2 minutinhos para tratar algo ali rápido por alguma razão, ok, mas são situações que é bom evitar ficar sozinho com uma moça. Conclusão. Nesta lição estudamos a respeito do modelo de liderança de Jesus. Vimos que Cristo teve uma vida de oração e que ele amou a todos. O Mestre é o maior e melhor líder de todos os tempos. Que venhamos seguir o seu exemplo, buscando amar e servir ao nosso próximo, vivendo para a glória de Deus. Então Jesus teve uma vida de oração. Jesus ele foi sempre pautado em ter um bom nome, ele reconheceu o chamado do Senhor, ele fez tudo o que precisava fazer, ele se sacrificou por nós. Então nós devemos honrar ao Senhor. E se porventura você está na posição de liderança, você precisa compreender que por mais que você faça o que tem que fazer, sacrificar pelos seus liderados, acompanhá-los nas suas necessidades, nos seus dramas, você muitas vezes será esquecido, as pessoas não se lembrarão de ti. Então que você venha assim não esmorecer, mas continuar vivendo uma vida de oração, porque o líder, ele precisa entre grandes e grandes desafios, suportar talvez o maior desafio de todos, que é a ingratidão dos seus liderados. Portanto, se for o seu caso, continue firme no Senhor, porque a recompensa vem da parte do Senhor. Hora da revisão. Número 1, divina e humana. Número 2, sim. Número 3, uma liderança fundamentada no amor, uma liderança sacrificial e uma liderança em favor do próximo. 4, ele deve ser evidenciado por obras. Número 5, é uma resposta pessoal. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e eu te vejo no próximo trimestre, se Deus quiser. E não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!